Olá, meus queridos, meu muito bom dia a vocês. Nós estamos hoje aqui nesta terça-feira, dia 2 de março, para nós trabalharmos um assunto novo, tá? De língua portuguesa que está na página 67 do livro de vocês. Vamos falar sobre os sinais de pontuação, tá bom? Só mais esse assuntinho aí para a gente fechar os nossos assuntos da primeira avaliação. Então, vocês vão se organizando aí, peguem o livro, tá? O material de vocês e a gente vai lá agora para as páginas do livro. Então, me acompanhem, por favor. Estamos aqui, tá? Na página 67 para a gente falar sobre os sinais de pontuação, tá? Então, vocês sabem que quando nós fazemos uma leitura, as entonações, as pausas que a gente utiliza, elas são marcadas na escrita pelos esses sinais de pontuação. Eles ajudam a organizar, dar sentido no texto, e é isso que a gente vai ver agora. Você já conhece os sinais de pontuação abaixo? Aí vocês vão escrever os nomes dos sinais, né? Nós iniciamos aí em verde com as aspas, depois vem o ponto de interrogação, que a gente usa para fazer perguntas. Temos os dois pontos que a gente utiliza, né, para fazer a fala de um personagem ou para mostrar algo. Nós temos o ponto final, o ponto e vírgula, o travessão, a vírgula, o ponto de exclamação e os parênteses. Aí vocês vão dar pausa no vídeo e vão escrever o nome desses sinais aí abaixo, tá? Na segunda questão diz assim: imagine um diálogo entre um pai e filha, que o pai dissesse a frase a seguir: você vai guardar seus brinquedos agora. Na letra A. Na letra B está assim: você vai guardar seus brinquedos agora? E na letra C: você vai guardar seus brinquedos agora. Preste atenção que a frase é a mesma. Apenas as mudanças que tem aí são dos sinais de pontuação, né? Na letra A nós temos apenas um ponto final. Na letra B nós temos um ponto de interrogação. E na letra C nós temos um ponto de exclamação. Aí vocês vão associar cada frase ao sentido que ela expressa indicado abaixo. Na primeira, o pai quer saber se a filha vai guardar os brinquedos. Qual é dessas ele iria usar? A, B ou C? Na outra, o pai afirma que a filha vai guardar os brinquedos. Quais dessas ele deveria usar? E por último, o pai ordena a filha a guardar os brinquedos. Qual dessas ele vai usar? Né? Observem que o ponto dá o sentido da frase. Na letra A frase dá uma afirmação, né? Na letra B, a gente tem uma frase interrogativa, pois nós temos um ponto de interrogação. E na letra C, a gente tem aí uma frase exclamativa, nós temos um ponto de exclamação, tá? Na letra B, está dizendo assim: o que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? O que vocês acham? Os sinais de pontuação, né? Claro que foi ele que nos deu essa dimensão de diferença das frases, tá? Vamos passar para a próxima página. Então, nós temos aqui, né, umas frases que vocês vão completar. Está dizendo assim: o é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. No final de frases imperativas ou expressa com mais destaque e emoção. O que é que a gente usa para marcar a frase, o fim da frase? Uma frase afirmativa ou na frase negativa? Qual é esse ponto? Quando termina a frase, nós usamos o quê? O ponto final, né? No final das frases imperativas ou expressas com mais destaques ou emoção, nós utilizamos o quê? Todas as frases imperativas a gente usa o ponto de exclamação, né? Que ela dá uma expressão à frase, uma emoção à frase. E para fazer perguntas nós usamos o quê? O ponto de interrogação. Você vai completar aí com as palavras ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação, tá? Na terceira, nós temos aqui: leia a frase a seguir e observe o emprego da vírgula. A frase está assim: gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro de terra molhada. Aí vocês vão assinalar a frase em que a vírgula tem a mesma função do trecho. Olha só, vocês têm aí 4 opções. Né? Vocês vão observar a frase que a gente acabou de ler aí, observem, leia 2, 3 vezes, quantas forem preciso, e vocês vão ver qual a frase daqui dessas é a mais parecida com ela, né?
Salvador, 3 de novembro de 2017. Aí tem a outra, Rua Clarice Lispector, número 182. Aí tem, meu tio foi à feira e comprou cenoura, tomate, batata e inhame. E por último, Pedro, venha ver a lua. Então, qual dessas frases é a mais parecida? Isso mesmo, a frase número 3, né? Observem que a vírgula é empregada da mesma forma como ela é empregada na frase acima. Na quarta questão, nós temos, leia a frase a seguir e observe o emprego do ponto e vírgula. Juliana tem 3 melhores amigas, Kátia, a fiel companheira, Raquel, sempre atenciosa, e Joana, a confidente, tá? Então, vocês vão ver aí como é utilizado o uso do ponto e vírgula. Ele é bem diferente da vírgula, né? A vírgula é usada para uma pequena pausa e o ponto e vírgula, ele é utilizado numa pausa maior. Então, vocês vão ler as opções aí e vão marcar a opção correta. Aqui a gente tem, releia o trecho da sinopse do filme O Pequeno Príncipe. No centro de tudo está uma menina que vem sendo preparada por sua mãe para o mundo muito adulto no qual vivem, sendo interrompidas nesse processo por seu excêntrico e amável vizinho, o aviador. O termo aviador explica quem era o amável vizinho. Sabendo disso, assinale a função da vírgula utilizada antes da expressão em destaque. O que a vírgula queria destacar? Queria dizer o quê? Destacar um termo explicativo ou indicar uma pausa longa? O que você acha? Marque aí a resposta que você achar correta, tá? A vírgula é usada para separar itens apresentados em uma ordem, a data e o local em um cabeçalho, em um nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua, o número da casa e para destacar um termo. Qual é esse termo? A vírgula ela serve para destacar um termo explicativo. É essa palavra que você vai colocar aí, tá? Explicativo. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, tá? Vou ler direito essa parte aí. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, essa é a função do ponto e vírgula, ok? Temos uma anedota aqui, vamos ler essa anedota aí, me acompanhe. Um amigo disse a outro, ontem eu vi um recém-nascido que engordou 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante. Não diga, era filho de quem? Do elefante. As anedotas são ótimas, né? Eu gosto muito delas. Qual fato acusou surpresa em um dos amigos que conversavam, né? Então, que tem uma surpresa aí, né? Qual é essa surpresa? É isso mesmo, né? O fato de um recém-nascido ter engordado 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante, né? Então, essa que é a surpresa da anedota. Virando a página, a gente tem aqui, né, a letra B que está perguntando: que sinal de pontuação foi utilizado para anunciar que será apresentada a fala de um personagem nessa piada? Vocês observem lá que o que está utilizando, né, que como está dizendo quem vai falar, são os 2 pontos. Ou seja, todas as vezes que a gente vê 2 pontos, tá? A gente vai perceber que um personagem vai introduzir a fala, tá? E quando um personagem vai introduzir uma fala, a gente vai usar sempre o travessão. Vocês podem voltar lá na anedota e observar. Olhem aqui a anedota, tá? Vocês podem observar aqui na anedota o pontinho, os 2 pontinhos, né? E pode observar que quando a gente vai introduzir a fala, olha aqui, o travessão, tá? E aqui, o filme Pequeno Príncipe, dirigido por Marques Bonni, foi muito bem avaliado, né? Ele foi muito bem avaliado pelos críticos brasileiros do cinema. Aí pergunta na letra A. Além do ponto final, que sinais de pontuação foram empregados na frase acima? São os travessões, né? Na letra B. Esses sinais de pontuação podem ser substituídos por qual dessas opções abaixo, sem que haja alteração no sentido da frase? Os travessões podem ser substituídos.
Você vai marcar então o parêntese, né? O único que pode substituir ele é o parêntese. E seguindo, vocês têm aí na frase acima, letra C, tá? Na frase acima, os travessões não introduzem uma fala. Assinale a alternativa que apresenta a função deles, tá? Então, além de introduzir uma fala, o travessão ele pode ser utilizado também para destacar a informação que aparece entre os travessões, tá? Então, você marca aí essa última opção, destacar a informação que aparece entre os travessões. E por último, vocês têm aqui embaixo para você colocar o nome dos sinais. Os são utilizados para anunciar uma fala. O que é que a gente usa para anunciar uma fala? Os dois pontos, tá? O é empregado para marcar a fala do personagem. O que é que a gente usa para marcar a fala do personagem? O travessão, tá? E assim como os, pode destacar alguma informação do texto, que são os parênteses, tá? Então, turminha, por hoje é só, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Vamos seguindo com a nossa aula de ensino religioso, então eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Uma beijoca. E então, crianças, gostaram do assunto? Né? Mais ou menos um assunto que vocês já conhecem, né? As pontuações que vocês já conhecem, introduzimos algumas diferentes, que a gente vai fazendo exercícios aos poucos e vai se adaptando, tá? Com essas novas pontuações aí que vocês conheceram. Então, uma beijoca, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho temos aula de ensino religioso, tá? Vamos falar também sobre o nosso último assunto dessa avaliação, vamos falar sobre Quaresma. Então, eu espero vocês daqui a pouquinho.